Fala, meus amigos, e hoje nós vamos falar sobre salário. Quanto é que ganha um programador aqui em Portugal, qual é a média salarial, qual é o topo salarial, qual é o mínimo de salários que estão pagando aqui para um desenvolvedor que está vindo para Portugal. E se você não me conhece, eu me chamo Felipe, eu tenho 32 anos, sou engenheiro de software, trabalho na área de inteligência artificial e moro aqui em Portugal, na cidade de Viseu, vai fazer um ano. Se você tem interesse nessa área, se você tem interesse na área de computação e trabalhar, atuar fora do Brasil, eu acho que meu canal ele pode te ajudar de alguma forma, então se inscreve, compartilha com alguém. Então vamos lá seguir pro vídeo de hoje, que é o vídeo para falar sobre dinheiro. A pergunta de milhões que todo mundo faz quando fala comigo, principalmente no meu canal, que ele começou a falar de coisas de forma geral, coisas que todo um imigrante, independentemente da sua profissão, você vai passar aqui, como resolver documentação, tirar a carta de condução, cola, parte de arrendamento. Então essa pergunta é uma pergunta que todo mundo faz, qual é a média salarial, principalmente quando as pessoas descobrem depois de um tempo que eu trabalho com tecnologia aqui em Portugal. Gente, então basicamente igual o Brasil, sua média salarial vai depender um pouco das suas experiências, vai depender um pouco da sua posição, do seu cargo, e isso é igual em todo canto, certo? A única diferença que eu acho que é absurda entre Brasil e Portugal em relação ao pagamento de salários é que em Portugal existe uma margem bem fechada de diferenças salariais. Então isso é fácil de explicar devido à grande desigualdade salarial que tem no Brasil. Então no Brasil, um desenvolvedor de software ele pode chegar a ganhar infinito, eu acho que não tem nenhum um teto salarial, né? Eu conheço pessoas pessoalmente que ganham aí cerca aí de 20 e tantos mil, conheço pessoas que ganham na faixa de 10 mil, também conheço pessoas que ganham na faixa de 1.500, 2.000 reais, então é uma faixa salarial que vai de 1.500 a 30 mil reais. Então no Brasil, assim, é disparado essa questão, essa diferença salarial, esse range de salário. Em Portugal é um pouco diferente, porque a faixa salarial ela não muda tanto assim a níveis tão grandiosos como a gente vê sendo praticado no Brasil. Então só para você ter uma noção do que eu tô querendo falar para vocês, isso reflete um pouco a realidade de Portugal, como se diz que não é um país que se paga muito, ou seja, o salário, não só o salário mínimo, mas o salário dos profissionais, eles não têm essa diferença tão grande, tão absurda, e depois não é tema desse vídeo, mas posso até explicar porque financeiramente falando, não tem como um patrão aqui em Portugal, ele pagar muito mais do que ele paga, né? Então eu fiz algumas pesquisas aqui sobre salários aqui em Portugal de programador, para saber se a realidade desses sites que explicam sobre salários, eles são compatíveis com a realidade que eu vejo no dia a dia dos meus amigos, dos meus colegas, dos colegas de trabalho, do que eles recebem aqui em Portugal. Então eu fiz algumas buscas em alguns sites de salário aqui, assisti outros conteúdos e bateu certinho mais ou menos do que eu sempre estava pensando e do que eu imaginava. A única diferença que eu achei foi que a média salarial nos sites é um pouco menor do que a média salarial do que eu vejo na realidade. Mas logicamente que eu tenho um nicho de amigos, né? Eu tenho um nicho de pessoas, eu conheço algumas coisas e eu não consigo englobar de nível nacional, né? Então não tem como eu dizer que a média salarial das coisas que eu observo é a média salarial do país. E o site também ele faz um pouco de estimativas dependendo das pessoas que imputam seus salários lá, né? Então se alguém botou seu salário, ele vai entrando para a estatística, né? Então vamos lá. Basicamente aqui em Portugal, quando você consegue uma vaga, consegue uma oportunidade, no geralzão mesmo, joga aquela lá de, não, vamos fazer o seguinte, escolha aí um salário, então diga quanto é que você tem pretensão de ganhar. Então essa jogada é mais ou menos para saber se você tem uma noção, se você está se supervalorizando ou você não está se valorizando o suficiente. E acreditem, a empresa não vai dizer, não, você não merece só isso não, eu vou pagar mais. Ela vai pagar menos, tá? Então tem que prestar muita atenção e tem que pesquisar muito na hora de escolher o seu salário quando você vem trabalhar aqui em Portugal. Parece aquelas pessoas que vão vender num grupo, aí bota lá o produto e fala o preço, eu só falo no privado. Então é isso, pessoal. Então vamos lá. Nos sites que eu busquei aqui, nos sites mais famosos de salários no mundo, né? Ele fala que a média salarial de um programador aqui em Portugal é de 1.237 euros. Então nesse valor, eles colocam os valores mínimos e os valores máximos. Então colocam que um profissional de tecnologia em Portugal pode começar ganhando de 700 euros, que é um salário mínimo, e o topo salarial que está documentado lá é de 2.500 euros, tá? Então o mínimo e o máximo de 700 a 2.500 euros. Então o que acontece? Essa média salarial de 1.237 euros, então na minha visão, essa média salarial aí de 1.237 euros que está sendo colocado, não é a média salarial que eu vejo sendo aplicado no dia a dia do que eu convivo, das pessoas que eu conheço, das empresas que eu conheço que pagam. E eu vou dizer a você mais ou menos aqui qual é a média salarial mais segura e qual é a média salarial mais praticada aqui em Portugal.
Em Portugal, a média salarial praticada para um profissional brasileiro que está chegando em Portugal é de 1.500 euros líquidos. Preste atenção nessa informação. 1.500 euros líquidos é aquele dinheiro que vai cair na sua conta no final do mês, tá? Então vale a pena não confundir os 1.500 euros líquidos com 1.500 euros brutos, ou como falam aqui, ilíquido, que é esse valor que ainda vai ser debitado os impostos. Então, quando debitar seus impostos, que tirar o IRS, tirar a segurança social, aí sim seu salário baixa bastante e vai para 1.200, 1.100 euros e você acaba aí ganhando menos do que você achava. Então é muito importante no processo seletivo você deixar claro que esse salário de 1.500 euros é o salário líquido. Abra uns sites que dá para você colocar lá os impostos e ver quanto é que você vai ganhar, mais ou menos isso. Para vocês terem uma noção, esse salário que eu falo de 1.500 euros líquido que cai na sua conta é para a empresa ter um custo com funcionário de mais ou menos 2.400, 2.500 brutos. Então veja por que aquela explicação que eu falei no início, que é muito difícil com um profissional de tecnologia que ganha muito mais do que isso. Espero que eu não esteja falando besteira, mas se você colocar nos impostos via debitação, vai ser mais ou menos isso aí que eu estou falando para vocês. Então o base que eu vejo aqui em Portugal de profissionais de tecnologia que estão chegando aqui em Portugal é na faixa de 1.500 euros líquido. Fica entre 1.500 euros a 1.800 euros líquido, no geral é o que eu vejo sendo praticado. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes sobre se esse salário é suficiente para morar aqui em Portugal, porque cabe um vídeo para falar sobre salário e custo de vida de um profissional aqui em Portugal. Então se você está iniciando um processo seletivo e ainda está namorando algumas empresas, saiba que mais ou menos a jogada vai ser essa. A empresa vai tentar jogar alguma coisa abaixo de 1.500 euros líquido e você vai tentar se manter ali na faixa de 1.500 a 1.800 euros. Então ainda mais tem as pessoas aí que ganham acima de 2.500 euros ou chega na faixa de 2.500 euros líquido. Segundo informações, essas pessoas existem, elas são reais e eu ainda não conheci muita gente desse tipo. Então, meus amigos, esse vídeo é só para falar sobre essa média salarial que eu vejo sendo praticada aqui. Se você quer assistir mais vídeos, mais conteúdo nessa área de tecnologia, de salário, de emprego, do dia a dia, também falo sobre Portugal. E também eu estou construindo aí um Twingo motorhome nesse meu carrinho. Essa bagunça aqui atrás é porque eu estou construindo um carro e eu pretendo aí viajar toda a Europa nesse meu carrinho. Falando nisso, eu criei um Instagram só para falar do carro e criei um canal no YouTube só para falar do carro e do motorhome, porque tava ficando um bolo doido aqui, uma mistura no meu canal e não estava agradando nenhum nem outro. Então aqui eu vou falar só sobre a minha área, sobre como é morar em Portugal, e no outro canal eu vou falar sobre o Twingo. Então vou deixar na descrição o link do meu canal, só para falar sobre Twingo, e eu espero que vocês sigam e vejo vocês no próximo vídeo. Se você achou esse conteúdo interessante e alguém que está querendo vir morar em Portugal, você compartilha com ele. Se você achou legal, deixa um like. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.